Cada um desses fatores te aproxima e te ajuda a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Na matemática existe uma interdependência muito grande entre conteúdos. Isso facilita até para revisão. Então, eu fazendo uma prova dessa, eu já estou revisando frações. Uma questão dessa, eu estou revisando frações. Eu estou revisando potenciação. Tudo isso numa questão de razão e proporção, que cai muito no Enem. Marlos Menezes, mais uma vez por aqui. E hoje eu quero te ajudar da melhor maneira possível. Você que quer medicina, você que quer direito, quer engenharia, você que quer passar no Enem, você que quer superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem, eu venho trazer hoje o tema razão e proporção. Razão e proporção é uma das matérias que mais o Enem cobra, que mais o Enem pede. Então, logicamente, estudando essa matéria, é uma matéria que pode te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar para o Enem. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero te ajudar a interpretar as questões de razão e proporção. Como é que eu faço? Existem alguns macetes. A gente vai ver uma questão que tem um macete, que é uma questão clássica para você resolver questões de razão e proporção, tá? E além disso, como interpretar razão e proporção utilizando o método de interpretação que eu utilizo sempre, indo para o comando da questão, depois testando bastante atenção nas unidades, vendo o enunciado com calma. Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Espero te ajudar da melhor maneira possível. Então, tendo já dito isso, vamos lá, sem mais delongas, a primeira questão. É isso aí, vamos lá. Então, para começar, vamos fazer essa questãozinha aqui que caiu na prova amarela de 2019, primeira aplicação. Então, essa aqui é uma questão típica de razão e proporção, e razão e proporção é um dos temas que mais caem no Enem, ou seja, é um conteúdo que pode te aproximar muito rapidamente, te fazer superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem muito facilmente. Por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje para você, ainda mais agora, que a gente só está a 3 meses da prova do Enem. Então, olha só, como é que eu resolvo essa questãozinha aqui? Primeiro, vamos no passo a passo para eu resolver esse tipo de questão. O que eu faço? Eu vou direto para o enunciado, sem perder tempo. Então, vamos lá. Mas muito cuidado, vamos ler com calma, porque cada palavra no enunciado é importante e se eu errar, eu posso errar a questão como um todo. Se a questão é fácil, as questões de razão e proporção, elas tendem a ser questões fáceis. Então, eu não posso deixar ponto na mesa se eu quero realmente superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem, tá bom? Então, vamos lá. Quais os valores mais próximos em porcentagens? Então, ele quer os valores em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o 4º sócio, respectivamente, receberam. Então, olha aqui, ó. Eu posso ver as alternativas, lembrando que esses são os valores percentuais ou porcentuais, tá? Um detalhe aqui importante é o seguinte, olha só. Se eu reparar bem, os valores dos 3 sócios aqui são todos diferentes. Enquanto que o valor do sócio, do 4º sócio, que ele está dizendo aqui, ó, ele tem repetição. Então, se eu somente resolver os valores dos primeiros sócios, já vai, dos 3 primeiros sócios, dos 3 sócios iniciais, eu já vou matar a questão, tá? Então, vamos lá, vamos ler o enunciado agora como um todo, com calma, vendo os detalhes. Vamos lá. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. Tudo bem. O investimento inicial foi de R$1 milhão. Esse foi o investimento inicial que os 3 sócios fizeram. E, independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do valor inicial. Olha aqui, ó. Vamos marcar esse 1/3 aqui, ó. Então, olha só. Eu já posso começar a equacionar isso daqui, tá? Eu já posso começar a equacionar. Com quanto que cada sócio contribuiu? Então, cada sócio inicial... Então, deixa eu escrever aqui, ó. Sócios iniciais. Cada um deles contribuiu com quanto? Com 1 milhão sobre
3. É isso que eles contribuíram, 1/3. Cada um deles contribuiu com 1/3 desse valor total, tá? Tudo bem, continuando. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$800 mil na fábrica, tá? Então, os 4 juntos investiram R$800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Olha aqui, ó, 1/4. O que é 1/4? O que é 1/4 desse valor? É 1/4 desse valor. 1/4 é 1/4. Então, os sócios iniciais, além de terem contribuído com 1/3 daquele milhão, 1 milhão, eles contribuíram com mais 1/4 dos 800 mil para a construção da fábrica. Então, isso daqui foi o que os sócios iniciais contribuíram para a construção da fábrica, que eles investiram na fábrica. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de 1.800.000, né, que foi o total que eles investiram, obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. E aí ele está me perguntando quais são os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam. Então, se eu matasse isso daqui, ó, eu já estaria resolvendo a questão. Agora, vamos lá, vamos pensar no quarto sócio, tá? Porque às vezes a conta do quarto sócio pode ser muito simples. E realmente é, ó. Olha só, o quarto sócio, quanto ele investiu na empresa? O quarto sócio, ele investiu 800 mil sobre 4. Foi o que o quarto sócio investiu, tá? 800 mil sobre 4. Então, o quarto sócio, ele investiu 800 mil dividido por 4, são 200 mil reais. Esse foi o investimento do quarto sócio. E qual o percentual, então, que o quarto sócio teria do todo da empresa? Quanto ele teria direito? Olha só, a porcentagem nada mais é que uma fração onde o denominador é 100. Então, se eu quiser uma porcentagem, se eu quiser expressar essa porcentagem de outra forma, eu posso pegar aqui, ó, os 200 reais do sócio, que esse sócio investiu, né, sobre o total investido. Então, olha só, o percentual do quarto sócio, eu vou escrever assim, ó, percentual do quarto sócio, ele vai ser igual a 200 mil, né, que ele investiu, sobre o total que foi investido, que é 1.800.000. Certo? Ficou meio confuso aqui, ficou um pouco apertado aqui, mas é isso. Então, olha só, para eu resolver isso daqui, é só simplificar, ó. Eu corto, quantos zeros tem aqui, ó? 5 zeros. E aqui também eu tenho 5 zeros. Então, eu posso cortar todos esses zeros aqui com todos esses zeros aqui. E agora ficou 2 sobre 18. Posso simplificar aqui por 2, aqui dá 1. 18 por 2 dá 9. 1 sobre 9, eu não preciso nem fazer essa conta. Por quê? Se eu lembrar, isso aqui é uma dízima periódica. Lembra da dízima periódica? Então, isso daqui vai ser igual a 0,11111 infinitamente, tá? E se eu quiser expressar isso aqui na forma de porcentagem, o que eu faço? Multiplico por 100 esse número decimal e divido por 100. Então, isso daqui vai ser igual a 11,1111 infinitamente sobre 100, que vai ser igual a 11,11 aproximadamente por cento. E aí, olha só, eu observando, isso pode estar tanto na letra A quanto na letra D de dado. Então, agora eu tenho que entender, eu tenho que saber qual é a porcentagem dos sócios iniciais para eu conseguir matar esse problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, isso aqui, ó, vamos ver esse investimento dos sócios iniciais aqui, ó. Isso aqui é o investimento dos sócios iniciais. Deixa eu só dar uma puxada para isso daqui, que ficou um pouco apertado aqui, né? Vou puxar para cá. Isso daqui é o investimento dos sócios iniciais. Vou botar investimento zero, investimento inicial.
dos sócios iniciais. Tudo bem? Então, olha só, como é que eu faço isso daqui? Eu tenho que fazer o MMC. Para fazer o MMC, ó, o MMC entre 3 e 4, sempre para fazer o MMC entre dois números próximos assim, números consecutivos, nada mais é do que a multiplicação entre eles, né? Então, o MMC entre 3 e 4 é 12. Então, eu tenho que pegar o número que multiplicado por 3 aqui vai dar 12, então é o 4, e o número que multiplicado por 4 vai dar 12, é o 3. Então, isso daqui tudo vai ser igual a 4 milhões mais 3 vezes 8 dá 24, então 2 milhões, 2 milhões e 400 mil que vai dar aqui, né? 3 vezes 8, 24, então vai dar 2 milhões e 400 mil e 4 vezes 1 milhão, 4 milhões. Então 4 milhões mais 2 milhões e 400 mil vai dar 6 milhões e 400 mil. Isso sobre 12. Isso sobre 12, tá? Então vamos lá. Será que dá para eu simplificar logo isso daqui? Vamos simplificar. Vamos ver aqui. 64 por 12. Quanto é que vai dar 64 por 12? Porque o que eu tenho aqui é 64 vezes uma potência de 10 aqui, né? Então eu posso simplificar esse 64 sobre 12. Isso daqui, ó, eu posso expressar isso daqui como sendo 64 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Olha só quanta coisa a gente pode aprender nessa questão. Cada um desses elementos que a gente aprende, olha só, a gente já está trabalhando agora com potenciação. Cada um desses fatores te aproxima e te ajuda a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Na matemática existe uma interdependência muito grande entre conteúdos. Isso facilita até para revisão. Então, eu fazendo uma prova dessa, eu já estou revisando frações. Uma questão dessa, eu estou revisando frações. Eu estou revisando potenciação. Tudo isso numa questão de razão e proporção, que cai muito no Enem. Então, vamos lá, continuando. Agora, como é que eu simplifico esse 64 por 12? Posso dividir por 2, né? Tanto em cima quanto embaixo. Se eu dividir por 2, 64, eu encontro 32. Se eu dividir... na verdade, eu poderia dividir direto por 4. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui, ó. 64 dividido por 4 dá 16. 64 dividido por 4 dá 16. E 12 dividido por 4 dá 3. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu tenho de investimento inicial que foram feitos pelos sócios iniciais foi 16 vezes 10 elevado a 5 sobre 3. Só que qual foi o percentual desses sócios iniciais? Então, a percentagem inicial, vou botar aqui, ó. Como é que eu vou calcular o percentual, a proporção inicial, tá? Vou botar aqui, porcentagem inicial, vou colocar assim, dos sócios iniciais. Quais foram? É isso daqui dividido pelo todo. Lembra, né? A porcentagem nada mais é do que uma representação de uma fração de um todo, onde que eu tenho embaixo 100% é o todo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou encontrar uma fração equivalente dessa porcentagem. Vou pegar isso daqui, que eu acabei de encontrar, que é 16 vezes 10 elevado a 5 sobre, tudo isso sobre 3, né? E vou dividir isso daqui pelo total. Qual é o total investido? 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil. Só que 1 milhão e 800 mil eu também posso escrever como 18 vezes 10 elevado a 5, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Então, eu estou dividindo isso daqui tudo por 18 vezes 10 elevado à quinta potência, 10 elevado a 5. Então, olha só. Como é que eu faço essa divisão aqui? Eu repito essa primeira fração, a primeira fração que aparece aqui, 16 vezes 10 elevado a 5 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar 1 sobre 18 vezes 10 elevado a 5. Ótimo! Como trata-se de uma divisão, eu posso já simplificar esse 10 elevado a 5 com 10 elevado a 5 lá. Eu posso também simplificar esse 16 com esse 18 aqui, ó. Posso dividir por 2, ó. 16 dividido por 2 dá 8.
né? E 18 dividido por 2 dá 9. Então, beleza. Então, todo esse percentual inicial aqui dos sócios, ele vai ser igual a quanto? O percentual que eu tenho que encontrar é 8 sobre 27. Ó. 8 vezes 1, 8, e 3 vezes 9, 27. Então, isso tudo aqui é 8 sobre 27. Quando eu resolver essa continha aqui, eu já vou ter o percentual. Essa divisão, eu vou expressar essa fração aqui por um número decimal. Então, quando eu faço essa divisão aqui, logicamente, quando eu tenho a expressão, como eu fiz aqui em 0,1111 aqui, né? Quando eu expresso na forma decimal, fica bem mais fácil de eu converter para porcentagem. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó, sem fugir de nenhuma conta no Enem, por favor. 8 dividido por 27. Como é que eu faço? Primeiro, tem que colocar o zero, né? 0 vezes 27, 0, para chegar a 8, 8. Então, agora eu boto um zero e uma vírgula. Agora, 27 para chegar a 80, vamos lá. Será que eu posso botar 3? 27 vezes 3, vamos ver quanto vai dar aqui, ó. Vamos fazer nesse cantinho aqui, ó. 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Deu 81. Passou por 1. Se passou por 1, então eu posso botar o 2 aqui sem medo. E eu sei que quando eu botar 2 vezes 27, vai sobrar 26. 26 aqui, ó. Certo? Por quê? Porque se fosse exatamente 27, eu bateria no 80. Tá? Então, sobraram 2 vezes 27 vai dar um valor, mas eu sei que vai sobrar 26 aqui. Como é que eu sei isso? Porque quando eu fiz 3 vezes 27, passou de 1. Se passou de 1, o anterior, o 2 vezes 27, como eu sei que não vai bater na mosca aqui, né? Ele vai ficar por 1 aqui também. Então, vai ficar 26, mais próximo de 27. Beleza, quero continuar. Boto um zero e eu continuo. E agora? Se eu multiplicasse por 10 daria 270. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 9. 27 vezes 9. 27 vezes 9. Vamos lá. Quanto vai dar isso aqui? 9 vezes 7, 63. Vai 6. 9 vezes 2 dá 18. Mais 6, 24. Então, deu 243. Se fosse 240 para chegar a 260, seriam 20. Mas são 243, então faltam 17. E aqui, ó, eu coloquei o 9. Opa, para por aí. Olha só que interessante, ó. Olha que interessante. Eu já achei 11,11 para o quarto sócio. Então, só pode ser a letra A ou a letra D. E agora eu achei 0,29, que é aproximadamente 29%. Então, isso aqui só pode ser a letra A. Então, aqui, ó. Aqui eu posso já botar de azul aqui, que isso daqui deu aproximadamente igual a 0,29, que é igual a 29%, né? Isso daqui. Então, eu já encontrei minha resposta. Minha resposta está lá na letra A de água. Tudo bem? Beleza. Então, essa questãozinha ficou por aqui. Deu um pouquinho de trabalho, uma trabalheira de cálculo, mas você não pode fugir de nenhum cálculo durante a prova. Se você quer superar os 747 pontos e passar no Enem, você tem que treinar esses cálculos. Você não pode fugir. A prova do Enem, ela tem muito cálculo, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá, vamos fazer agora essa questãozinha que caiu na prova amarela de 2019, questão número 156. Como já é de praxe, vamos direto ao comando da questão. Mas antes de eu ir para o comando da questão, quero te dizer já que essa questão é uma questão de razão e proporção, que é um dos temas que mais cai no Enem, se não for o que mais cai. E aí, olha só, deixa eu te falar. Isso é uma questão típica que pode te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente essas questões são questões mais fáceis. Então, se elas são questões mais fáceis, elas podem te ajudar
elevando demais a pontuação. Isso segundo o TRI, a teoria de resposta ao item, né? Ele vai te beneficiar mais quanto mais fácil for a questão. Então você não pode deixar ponto na mesa aqui. Você acertando isso daqui, isso já vai elevar demais a sua pontuação. Então vamos lá. Vamos agora para o comando da questão. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então olha só, ele quer saber quanto que vai receber a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso. Tudo bem? Com isso na cabeça agora, vamos ler o enunciado da questão. Tendo lido o comando da questão, isso já facilita muito para você ganhar os pontos dessa questão, tá? O teu cérebro agora vai trabalhar para tentar resolver isso daí. Isso te ajuda para você conseguir os 747. Então vamos lá. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa. Então, contratar 3 máquinas. Vamos lá. Primeira cláusula aqui, ó, que o programa está falando. Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Cada empresa, uma única máquina. Tudo bem. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$31 mil. Para contratar as 3 máquinas, os recursos são de R$31 mil. Vou até circular esse númerozinho aqui, tá? Importante eu circular os números. Beleza. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional. Opa. O que é isso de inversamente proporcional? Assim como ele poderia ter dito inversamente proporcional, ele poderia ter dito simplesmente proporcional. Se ele falasse simplesmente proporcional, você saberia que ele estava falando diretamente proporcional. Seria diretamente, mas aqui ele está falando inversamente proporcional. Então, por favor, marque isso daqui com todas as suas forças. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais são o quê? O que significa isso? Significa que quando uma aumenta, a outra diminui. Só que eu vou te ensinar um macete para você resolver isso daqui. Tanto questões que digam diretamente proporcional, quanto questões que digam inversamente proporcional. Então vamos lá. Inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos da idade de uso. E ele quer a máquina, quanto vai receber a empresa com a máquina que a empresa cadastrou a máquina com maior idade de uso. Então olha só o que acontece, ó. Se são inversamente proporcionais, olha como é que eu mato essa questão. Primeiro, eu escolho um parâmetro aqui qualquer. Eu vou dar um nome para esse parâmetro que vai ser o x, tá? Eu quero descobrir primeiro quanto que a primeira empresa receberia, proporcionalmente. A primeira empresa que cadastrou uma máquina com 2 anos de uso, como é inversamente proporcional ao tempo de uso, ela receberia x sobre 2, tá? Já a segunda empresa receberia x sobre 3. Olha aqui, ó, 2, 3 e 5 anos de uso. Então, a segunda empresa receberia x sobre 3. E a terceira empresa receberia x sobre 5. A soma disso daqui nada mais vai ser do que os 31 mil. Total, 31 mil reais é esse daqui. Foi o valor destinado às 3 máquinas, a compra das 3 máquinas. Então, pela compra das 3 máquinas, o total gasto foi 31 mil reais. E se fosse diretamente proporcional? Em vez de botar x sobre 2, eu colocaria 2x mais 3x mais 5x igual a 31 mil. É só isso que você tem que fazer. Lembrando, tá? Muito cuidado, que isso daqui, o x sobre 2 é o valor que a empresa que cadastrou a máquina com 2 anos de uso vai receber. Esse é o valor da primeira. Esse daqui é o valor da segunda empresa. E muita atenção, que o valor que ele quer é o que cadastrou a máquina com maior tempo de uso. Esse daqui é a terceira empresa, que é o que a gente quer. Então, é só o que eu tenho que fazer para matar esse problema é descobrir o valor de x aqui, descobrir o valor de x e depois fazer x sobre 5 para encontrar quanto a terceira empresa vai receber. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui, ó? Como é que eu vou resolver isso daqui? Primeiro, eu tenho que fazer um MMC entre 2, 3 e 5. São 3 números primos. Então, o MMC entre números primos nada mais é do que a multiplicação entre todos esses números, tá?
Se eu fizer 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, MMC é 30. Qual o número que eu multiplico por 2 para dar 30? É 15. 15 vezes 2, 30. Qual o número que eu multiplico por 3 para dar 30? 10. E o número que eu multiplico por 5 para dar 30 é o 6, tá? Então, agora, para resolver isso aqui tudo, como é que vai ficar? Ó? 15x mais 10x mais 6 vezes x, 6x. Tudo isso sobre 30. Isso daqui vai ser igual a 31.000. Ótimo? Beleza. Agora, vamos somar isso aqui, ó. 15x mais 10x, 25x. 25x mais 6x, 31x. Que coincidência, ó. 31x sobre 30 vai ser igual a 31.000. Beleza. Olha aqui, ó. 31 desse lado e 31 do outro, né? Esse 31 ele poderia passar para lá dividindo. Então, eu posso já simplificar de cara. 31 dividido por 31, se eu dividir todo mundo por 31 aqui, ó. 31 dividido por 31 vai dar 1. E 31.000 dividido por 31 vai dar 1.000. Vai dar 1.000. Então, com isso, eu chego à conclusão de que o meu x é igual a 30 vezes 1.000, que é 30.000. X é 30.000. Tudo bem, mas eu não quero saber o valor de x. O que a questão está me pedindo é o valor que a terceira empresa vai receber. Está aqui, x sobre 5. Então, o valor da terceira empresa, vou escrever de vermelho aqui, ó, o valor da 3 aqui, da terceira empresa, vai ser igual a x, que é 30.000, sobre esse 5 aqui, ó, sobre 5. 30 dividido por 5 dá 6, Então, 30.000 dividido por 5 dá 6.000. 6.000 reais. Esse foi o valor que foi recebido, né? Que a empresa que cadastrou a máquina com a idade de maior uso, que foram 5 anos, vai receber. Então, a resposta é a letra B de bola para essa questão, tá? Você matando essa questão, logicamente, você já se aproximou demais dos 747 pontos. Entendendo razão e proporção, um dos temas que mais cai, logicamente, isso vai te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Tudo bem? Beleza. Questão número 144 da primeira aplicação da prova amarela de 2018. Então, vamos lá. Vamos direto, como já é de praxe, ao comando da questão. A gente está falando de razão e proporção, que é uma das matérias, dos assuntos que mais caem no Enem, né, de matemática. Então, é um assunto que pode te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Então, vamos ver qual é o comando dessa questão para a gente começar a fazer. Olha só. Os valores possíveis para x são apenas, olha só, são apenas. Então, ele quer só o que é possível para x. E olha aqui eu tenho inequações, né, que me mostram os valores possíveis de x. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a questão aqui. Vamos ver todo o enunciado, sabendo que ele quer os valores possíveis para x. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. Então, vamos lá. Só para estruturar aqui meu pensamento, eu tenho um guindaste, né? Esse guindaste, ele vai ter uma altura de 15 metros, né? Melhor ainda, vou colocar aqui no meio, né? 15 metros. E vai ter uma esteira de 90 metros. Tudo bem? Um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. Eu gosto de circular os números junto com as unidades. Atenção às unidades aqui, ele está me dando a unidade em metros, tá? Tudo bem, beleza. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter altura entre 0,5 centímetros e 1 centímetro. Agora, muito cuidado, olha aqui, ó, a unidade alterou. Então, na representação desse guindaste, ó, a altura desse guindaste, na representação dele, vai ter que estar
entre, eu vou botar aqui, a altura entre 0,5 centímetros e 1 centímetro. 1 centímetro. Isso daqui, o guindaste vai ter que estar, a altura da representação dele vai ter que estar entre essas duas medidas. Olha só, eu boto 0,5 tem que ser menor do que a altura H, que por sua vez tem que ser menor que 1 centímetro. É assim que eu represento, tá? E já falando da esteira, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Então, quando eu estiver falando da esteira desse guindaste agora, o comprimento dessa esteira tem que ser maior, ou seja, tem que ser superior a 4 centímetros. Tudo bem. Todo desenho deverá ser feito numa escala 1 sobre x. Como é que funciona isso de escala 1 sobre x? Significa o seguinte, se eu pego esses 15 metros aqui e divido por x, eu vou encontrar o valor da altura aqui. E se eu pego 90 metros e divido por x, eu vou encontrar o comprimento da esteira no meu desenho, tá? No desenho. Como é que eu faço isso aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa questão é converter todo mundo para a mesma unidade. Se aqui eu tenho 15 metros, eu tenho que lembrar que a escala é metro, depois de metro eu tenho decímetro e depois de decímetro eu tenho centímetro. Então, para passar de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 15 vezes 100 vai ser igual a 1.500. Então, isso aqui é igual a 1.500 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer com esse 90. 90 vezes 100 vai dar 9.000 centímetros. 90 metros vezes 100 dá 9.000 centímetros. Tudo bem? Então, beleza. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Quando qual vai ser, em que faixa eu vou ter o meu x para a altura? Então, vamos pensar primeiro na altura do guindaste. Então, vamos lá. Altura. Se eu tenho 1.500 centímetros, 1.500 centímetros de altura, se a minha maquete tiver 0,5 centímetros, se for assim, eu te pergunto, por quanto eu tenho que dividir 1.500 para chegar em 0,5 centímetros? Essa conta eu faço simplesmente dividindo 1.500 por 0,5. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa divisão aqui, ó? 1.500 por 0,5. Eu posso fazer até na forma de fração aqui agora, ó. 1.500 sobre 0,5. Vou simplificar. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, ó, vezes 10 e vezes 10, eu vou sumir com a vírgula embaixo. Então, isso aqui vai ficar 15.000 sobre 5. 0,5 vezes 10 dá 5. 15.000 dividido por 5, isso aqui vai dar 3.000. Então, aqui, nesse caso aqui, se eu dividir por 3.000, 1.500 dividido por 3.000, eu encontro 0,5. Só que a altura, ela também pode variar de 0,5 até 1 centímetro. 1 centímetro. Então, se eu tivesse 1.500 centímetros e quisesse que a altura fosse 1 centímetro, por quanto eu teria que dividir aqui? Teria que dividir por 1.500. 1.500. Então, eu quero que você repare que nesse caso aqui, o meu x, o x aqui da escala aqui, ó, ele pode estar variando de 1.500, ele pode estar variando entre 1.500 e 3.000. Então, o que eu posso dizer sobre esse x aqui, ó, em relação à altura, é que 1.500 é menor do que x, que é menor do que 3.000. 3.000. Certo? Então, beleza, já tem uma relação para a altura. Agora, em relação ao comprimento da esteira, como é que eu penso em relação ao comprimento da esteira? Então, vamos lá. Vamos pensar no comprimento da esteira. No caso da esteira, a esteira ela tinha 9
1000 centímetros, tá? E eu quero que ela seja superior a 4 centímetros. Da mesma forma, o que eu tenho que fazer? 9.000 dividido por 4. Então vamos lá, vamos fazer essa divisãozinha no braço aqui, ó. 9.000 dividido por 4. 9 dividido por 4, quanto vai dar? 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Baixa o zero aqui, de novo, 2 vezes 4, 8, para 10 agora, 2. Baixa o zero, 20 dividido por 4. 5 vezes 4, 20, para 0, 0. Baixa o último zero, 4 vezes 0, 0, para 0, nada. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter que dividir por 2.250 se eu quiser uma esteira igual a 4 centímetros. Só que eu quero que a esteira seja superior a 4 centímetros. Então, pensa comigo. Se eu dividir por um número maior do que 2.250, eu vou encontrar um número menor do que 4. Quanto maior o número que eu dividir, menor vai ser o meu resultado. Então, nesse caso aqui, o meu x, ele tem que ser, se eu quero um comprimento no meu desenho superior, o meu x tem que ser menor do que 2.250. Certo? E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é juntar todas as soluções. Porque nesse caso aqui, deixa eu melhorar isso daqui, ó. Nesse caso aqui, a gente está falando da esteira, não é isso? Aqui a gente está falando da esteira. E a gente já tem a solução da altura. A gente já tem a solução da altura. Como é que ficou a solução da altura mesmo? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a nossa solução da altura. A altura, o x tem que estar entre 1.500 e 3.000, né? O x tem que estar entre 1.500 e 3.000 na altura. Então, eu tenho que fazer a interseção entre essas duas soluções. Ou seja, a primeira solução me diz que o x tem que estar entre 1.500 e 3.000. Já a segunda solução, que é a solução da esteira, me diz que o x tem que ser menor do que 2.250. Fazendo a interseção entre esses dois aqui, ó, o que eu posso concluir? Que o meu x, na verdade, que já é a minha solução, o meu x ele vai ter que estar entre 1.500 e 2.250. Essa daqui é a minha resposta. O x vai ter que estar entre esses dois valores. Por quê? Porque eu tenho um limite máximo aqui, ó. O meu x ele não pode ser maior do que 2.250, certo? E aí a gente só vai lá na resposta e vê se eu tenho um x entre 1.500 e 2.250. Vamos ver lá. X ele tem que estar entre 1.500 e 2.250. Isso eu encontro na letra C de casa. Tudo bem? Mais uma questão aí que não foi tão difícil. E se você acertasse ela, você logicamente já estaria bem próximo dos 700. Quer dizer, isso já te ajudaria muito a ultrapassar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. É uma questãozinha relativamente simples que fala de razão e proporção, que é uma dos conteúdos que mais cai em matemática no Enem. Tudo bem? Beleza. Questão número 138 da primeira aplicação da prova amarela de 2017. Olha só. Praticamente todo ano cai algumas questões de porcentagem, de razão e proporção. E olha só como o Enem gosta de cobrar isso. Eu estou trazendo só as mais fáceis, tá? Mas existe uma gama de questões que cai aí, ou seja, é muito ponto em jogo. Então, para você que quer superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem, você tem que dominar esse assunto. É um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem, matemática, razão e proporção. Então vamos lá, para resolver essa questãozinha, como já é de praxe, vamos direto para o comando da questão. Olha o que ele está me pedindo aqui, ó. A redução em real do preço da embalagem da polpa de morango deverá ser. Então ele quer saber a redução. Primeiro, redução, ele não quer saber o preço, tá? Que ela passou a ser. E em real. Então, em real, ele não está falando de porcentagem, não está falando de nada, é em real que ele quer saber. No preço da embalagem da polpa de morango deverá ser
D. E aqui estão os valores da redução que teve no preço em real da polpa de morango. Então vamos agora ler o enunciado da questão com muita calma, sem deixar passar nenhum detalhe. Cara, ter calma é muito importante se você quiser superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Não é pelo fato que você quer ler a questão somente uma vez que você vai deixar de ler com calma, vai deixar de ter atenção aos detalhes. Então vamos devagar, tá bom? Olha só. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Tudo bem. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango. Então aqui, ó, 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Tudo bem. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Ótimo. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Tudo bem. Então, morango custa R$ 18,00 e a de acerola custa R$ 14,70. Beleza, beleza. Só que, vamos lá, porém, está previsto uma alta no preço na embalagem da polpa de acerola. Então, a acerola que vai ter um aumento no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem de morango. Tá? E o que ele quer saber é exatamente essa redução. Ele não vai alterar o preço do suco, mas ele negociou uma alteração no preço da polpa de morango. E ele quer saber essa redução. Então vamos lá, vamos equacionar. Como é que eu equaciono esse problema? Olha só, se ele gasta 2/3 do suco para o morango e 1/3 para a acerola, isso vai ser já passado para o preço. Por quê? Porque ele me falou, ele me garantiu que são de igual volume. Olha só, igual volume. Então, essas proporções aqui vão ser levadas direto para o preço. Então, olha só, vamos lá, vamos devagar. 2/3 de morango. Então, eu posso escrever assim, ó, 2/3 vezes o valor do de morango. Quanto é? O de morango custa R$ 18,00. 2/3 vezes R$ 18,00 mais 1/3, que é o de acerola, vezes o valor do preço da acerola, R$ 14,70. Tá? O que eu acabei de escrever aqui? Ó? Eu escrevi essa primeira parte aqui, 2/3 vezes 18, é quanto vai custar, quanto ele vai gastar com morango, que ele vai gastar com morango. Essa primeira parte aqui é o gasto com morango. É proporcional, porque ele não vai gastar todo o valor da polpa, né, da embalagem da polpa de morango. Ele vai gastar só 2/3 dela. Essa vai ser a contribuição do morango para o preço final. E essa segunda parte aqui nada mais é do que a contribuição da acerola. Beleza, tendo em vista isso, olha só o que vai acontecer. O preço, isso aqui somando esses dois, eu encontro o preço do valor do suco. E esse preço ele não vai variar. O que vai acontecer? Essas frações aqui, né? Essas proporções, elas vão se manter. Entender isso daqui te ajuda muito a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Por quê? Você tem que entender o que está acontecendo como um todo. Se o preço não vai se alterar e nem as proporções, eu vou manter tudo aqui. A única coisa que eu vou alterar são os preços das embalagens. Então, olha só. No caso da de morango, olha o que vai acontecer. 2/3, porque a proporção vai se manter, só que vai ter um novo preço do valor do morango, não é isso? Eu tenho que saber o novo preço, mas cuidado, não é o preço que ele quer saber, ele quer saber a redução. Então, esse M aqui é o valor da embalagem de morango, mais 1/3 do novo valor da acerola. Não vai mudar? A acerola vai passar para 15,30. Então, isso aqui vezes 15,3. Então, é exatamente isso daqui que eu tenho que resolver.
Resolvendo isso daqui, eu mato a questão, quer dizer, quase mato a questão, né? Porque esse daqui é o valor M do preço da embalagem de morango, o valor final dela. Mas o que ele está querendo é a diferença entre o valor inicial, entre o valor inicial e o valor final, que vai me dar exatamente a redução em real. Então vamos lá, vamos descobrir esse valor final do morango aqui. Primeira coisa, vamos simplificar ao máximo aqui essa equação aqui, tá? Vamos lá, como é que eu faço isso daqui, ó? 3 com 18, eu já posso simplificar aqui, ó. Eu estou multiplicando, né? 2 terços vezes 18, então eu posso dividir 18 por 3, que vai dar 6 aqui em cima. Mas o que? Eu posso ver que 147 é divisível por 3. Por quê? Ó, 1 mais 4 dá 5, mais 7 dá 12. Então, se 12 é um múltiplo de 3, então 147 também vai ser um múltiplo de 3. Então, eu já posso simplificar aqui, ó, 3 com 14,7. Quanto vai dar isso? Ó? 14 dividido por 3 vai dar 4, né? 3 vezes 4, 12. Para 14 faltam 2. E aí vai ficar 27. Então, isso daqui vai dar 4,9. Beleza? Aqui eu também posso simplificar, ó. 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então, 153 é múltiplo de 3. Então, 15,3 eu posso já simplificar também, ó. 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui vai dar 5,1. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos à obra agora, vamos resolver isso daqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 4,9. 4,9. Isso vai ser igual a 2m sobre 3. 2m sobre 3 mais 5,1. 1 vezes 5,1, 5,1. Tá? Como eu quero isolar esse 2m sobre 3, eu posso passar esse 5,1 para cá, né? Então, eu vou ficar com 5,1, 4,9 menos 5,1, que vai dar 0,2. Menos 0,2, né? Então, eu vou ficar com 12 menos 0,2 igual a 2m sobre 3. 12 menos 0,2 dá 11,8. Então, eu vou ter aqui que eu vou ter 11,8 igual a 2m sobre 3. Repare bem, ó, 118 é divisível por 2. Então, eu posso simplificar, ó, esse 11,8 por 2. Como é que eu faço isso? Vamos dividir aqui, ó. 11,8. 118 dividido por 2, ó, 11 dividido por 2 dá 5, sobra 1, né? 5 sobra 1. E aí vai ficar 18. Então, isso daqui vai dar 5,9. 18 dividido por 2 dá 9. Então, isso aqui vai dar 5,9 e aqui vai dar 1. Beleza. Então, meu M é 3 vezes 5,9. 3 vezes 5,9. Se fosse 3 vezes 6, daria 18. 3 vezes 6 daria 18. Mas como não é 6, né? Eu tenho que subtrair 3. Então, vai dar 17,7, porque eu vou gerar 30 centavos aqui. Então, meu M vai ser igual a 17,7. Só para fazer essa continha aqui, eu posso armar essa continha, se eu não conseguir fazer do lado, ó. 5,9 vezes 3. Como é que vai ser isso aqui, ó? 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Uma casa, 17,7, tá? Mas o que ele quer é o valor do M inicial menos esse. O que ele está me pedindo na questão é quanto que era o valor do morango antes. O morango custava 18. Então, o que ele está me pedindo é 18 menos 17,7. Isso daqui é igual a 0,3 ou 0,30. E isso está na resposta de letra E de elefante, tá bom? Então, olha só, se eu esquematizar isso daqui com uma certa velocidade, eu consigo matar essa questão rapidamente, tá? Eu só tenho que entender o que a questão está me falando. O preço do produto não variou, por isso que eu botei esse igual aqui, não variou. A única coisa, só duas coisas variaram. As proporções se mantiveram, mas o que variou foi
o preço da embalagem de morango e o preço da embalagem de acerola. Depois de eu descobrir o novo preço da embalagem de morango, eu faço uma subtração simples entre o valor da embalagem antes e o valor da embalagem depois, né? E isso me dá exatamente a redução, que é o que ele está me pedindo, a redução em real. Tudo bem? É isso. Vamos agora para essa questãozinha que caiu na prova de 2016. Primeira aplicação, questão 149 da prova amarela. Olha só, mais uma questãozinha de razão e proporção. É um dos assuntos que mais cai no Enem e é um dos assuntos, então, que podem mais te ajudar a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Tudo bem? Então, olha só. Para a gente resolver essa questão, o que a gente vai fazer? Vamos direto para o comando da questão e ver o que a questão nos diz. Olha aqui, ó. A marca escolhida é... Não me disse nada esse comando, então vou dar só um saltinho acima e vou na frase anterior. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então ele está recomendando a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então é isso que vai ser escolhido. Eu quero encontrar entre as marcas que ele me deu ali a que tem maior concentração de fibras. Então vamos lá, vamos ver todo o enunciado. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Olha só que interessante. A palavra concentração é uma palavra-chave, só que ele me disse o que é, ó, massa de fibra por massa de pão. É isso que é concentração. Massa de fibra ou seja, dividido pela massa do pão. E aí ele me deu as várias marcas. Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Marca D e marca E. E o que eu tenho que encontrar é a maior concentração. Então, mãos à obra. Marca A. Como é que eu encontro a concentração? A concentração, que eu vou botar aqui a própria letra da marca, né? Vai ser igual a 2 sobre 50. Marca B. Marca B. Quanto vai ser a concentração? Vamos lá. 5 sobre 40. Marca C. Quanto é a concentração? 5 sobre 100. 5 sobre 100. Marca D. 6 sobre 90. É igual a 6 sobre 90. E a marca E é igual a 7 sobre 70. Vamos ver quem tem a maior concentração. 2 sobre 50, ó, posso dividir 2 dividido por 50 direto, ou posso simplificar primeiro, dar 1 sobre 25. 1 sobre 25 ou 2 sobre 50. Vamos fazer 2 sobre 50 aqui, ó. Vamos fazer todas essas contas aqui do lado. Olha aqui, ó. Primeiro, 2 dividido por 50. Por que eu não simplifiquei 2 por 25? Porque para fazer aqui é mais fácil, por 5. Divisão por 5 é um pouco mais fácil. Então vamos lá. Primeiro, ó, 50 vezes 0 dá 50 para 2, boto um 0 e uma vírgula. Tem que continuar, né? E 20 ainda é menor. Então 0 vezes 50 dá 0 para 20, 20. Boto um 0 e continuo. Agora 200 sobre 50 vai dar fácil, 4. 4 vezes 5 dá 20, então 4 vezes 50, 200. Para 200, 0. Então, eu já sei que essa primeira aqui, a concentração é igual a 0,04. Da mesma forma, ó, eu posso fazer 5 sobre 40, mas aqui eu posso até simplificar. Não tem problema. Vamos simplificar aqui, ó. Dividir por 5 em cima, dá 5 dividido por 5 dá 1. E 40 dividido por 5 dá 8. Então, o que eu tenho que fazer é 1 dividido por 8. Então, vamos lá. 8 vezes 0, 0. Para 1, 1. Boto um 0 e uma vírgula. E agora, 1 vezes 8 dá 8. Para chegar a 10, faltam 2. Boto um 0 e continuo. Vamos lá. 20 dividido por 8. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 8, 16. Para chegar a 20, faltam 4. Boto um 0 e continuo. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então,
a segunda marca tem uma concentração igual a 0,125 e até agora a marca B está vencendo, né? 0,125 é uma concentração maior do que o da marca A, que é 0,04. Marca C, olha que moleza, 5 sobre 100, é só andar 2 vezes com a vírgula. Então isso daqui vai dar, a vírgula está no final, como não aparece aqui no 5, né? Está no final, andando 2 vezes com ela, isso vai dar 0,05. Então, até agora, quem está ganhando é a marca B de bola. Beleza? Ótimo. Agora, nesse caso aqui, ó, nesse caso, o que eu tenho isso daqui? Isso daqui eu posso escrever como da seguinte forma. Isso daqui é igual a 6 sobre 9 vezes 1 sobre 10. Concorda que eu posso escrever dessa forma? Esse número? Por que eu fiz isso? Porque 6 sobre 9 é uma dízima. 6 sobre 9 é uma dízima. Que dízima é essa? Isso daqui vai ser igual a 0,66666. Essa é a dízima, 6 sobre 9, sobre 10. Então, isso daqui tudo vai dar 0,0666 reticências. Ou seja, quem ainda está vencendo ainda é o B de bola, é o maior, que deu 0,125. Beleza? Beleza, ótimo. Agora vamos para a letra E, só falta a letra E. 7 dividido por 70. Vamos lá, vamos fazer aqui, direto. Aliás, minto, posso dividir por 7, né? Em cima e embaixo. Olha aqui, ó. 7 dividido por 7 dá 1 e 70 dividido por 7 dá 10. Então, isso daqui vai ser igual a 0,1. 0,1 ainda é menor do que 0,125. Então, a minha resposta, aqui a resposta a essa questão é, então, a letra B de bola. Essa é a minha resposta. 0,125 foi o maior de todos, a maior concentração. B de bola aqui, ó. Aqui, né? Meu Bzinho de bola. Tá bom? Mais uma questãozinha de razão e proporção, questãozinha que é um conteúdo que cai muito em matemática, que pode então te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Cada uma dessas técnicas que eu utilizo, ir direto para o comando da questão e depois ir para o enunciado, ler com calma, prestar atenção nas unidades, prestar atenção nas palavras-chave. Cada um desses detalhes pode te ajudar demais a superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Tá? Foi um prazer se eu puder ter te ajudado. Hoje a gente falou então sobre razão e proporção, que é um dos temas que mais cai no Enem, que o Enem mais cobra. Então, é lógico que isso vai te ajudar demais a você atingir a meta, aquela meta de superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Então, olha só, além de você saber isso, você também tem que saber interpretar as questões, você tem que saber equacionar o problema. Como é que você faz isso? Com passo a passo. Primeiro, começando pelo comando da questão, que o comando da questão vai trazer o que você vai ter que procurar no enunciado para você conseguir matar. Atenção às unidades. Depois, quando você estiver lendo o enunciado, vai com calma, vai devagar, prestando atenção nas palavras-chave. E você também tem que pegar e equacionar o problema na ordem em que ele aparece. Você vai estruturando e organizando a questão. É muito importante que você, ao fazer a questão, você se organize o máximo possível. Porque na hora da prova do Enem, pode acontecer de que você não consiga resolver a questão no primeiro momento. E aí, ao voltar nessa questão, você vai encontrar tudo organizado, tudo sublinhado, tudo da melhor maneira possível, para aí sim, você, depois de já ter tido o primeiro embate com essa questão, já ter tido a primeira oportunidade, a primeira tentativa de tentar resolver e não conseguir, o teu cérebro inconsciente agora vai ter mais ferramentas para resolver essa batalha no segundo momento. Tudo bem? Então a mensagem de hoje é essa, tá? Espero ter te ajudado. A você que quer superar os 747 pontos em matemática e passar no Enem. Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder te ajudar melhor ainda. Um grande abraço e continue estudando.